Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje temos a nossa última parte do vídeo das abordagens, que hoje vamos falar sobre psicologia analítica e psicanálise. Então, a Rafa e a Gabi vão falar um pouquinho para vocês sobre a abordagem delas. Se ficar alguma dúvida, não hesitem de perguntar aqui nos comentários que as meninas vão vir responder vocês. E caso ainda vocês tenham curiosidade sobre outras abordagens, queiram saber mais sobre outras que não foi abordado nesses 3 vídeos, deixe aqui nos comentários qual abordagem que vocês querem saber e se você conhece algum profissional da área que a gente vai atrás e tenta trazer essas abordagens para vocês. Segue as meninas, todas as meninas que participaram desses 3 vídeos estão aqui na descrição do vídeo. Se você se identificou com alguma, segue elas lá. Se quer fazer terapia, acho que todas estão fazendo terapia online. Então segue todas lá e vamos pro vídeo. Oi, meu nome é Rafaela e a Júlia me convidou para falar um pouquinho sobre psicologia analítica. Eu atuo na clínica desde que me formei e agora estou me especializando em psicologia analítica. Estou quase acabando. Atuo na clínica aqui em Curitiba, presencial e online. Bom, o que falar da psicologia analítica? A psicologia analítica foi criada pelo Jung depois dele se separar do Freud. Depois que ele decidiu que alguns aspectos, principalmente da primeira tópica, não faziam mais sentido para ele, principalmente essa coisa do aspecto reducionista da psicanálise, ele queria ampliar, né? Não era só um porquê, era também um para que esse sintoma estava no indivíduo, né? É isso que ele queria e que a gente acaba buscando. O porquê é importante, mas qual a função desses sintomas na psique do indivíduo. E aí, dentro disso, o Jung tem vários conceitos, várias coisas que acho que nem cabe aqui nesses 5 minutos. Mas ele foi trabalhado aí com símbolos, com inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipos. E são vários termos que quem já ouviu falar de psicologia analítica já deve ter esbarrado, né? Acho que talvez aqui não, mais uma vez, não vai dar para falar sobre tudo, mas talvez a gente pensar na interpretação de sonhos, que foi algo que ele trouxe um pouco dessa bagagem com Freud, mas ele mudou também um pouco o jeito de ver, né? Ele olha para esses sonhos, e a gente vai olhar na clínica também, através de um método de olhar ao redor, né? Não fugir muito daquela cena que o sonho propõe. A gente vai pensar em alguns símbolos, o que eu, como terapeuta, vou pensar um pouco nas imagens arquetípicas, nisso que está além e que esses símbolos nos trazem, e você, ou o paciente, me traz muito do que esse símbolo significa dentro da vida e do universo individual dele, né? E aí, dentro disso, a gente vai olhando e pensando como isso reflete na vida exterior, né? Então, o que a gente propõe na psicologia analítica é um tanto um diálogo consciente e inconsciente. Tem aquela frase muito bonita e famosa que uma galera deve conhecer: domine todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao encontrar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a transformação da psicologia analítica se dá muito através disso, através dessa relação. O que eu sou e o que você é, e como a gente se relaciona dentro da análise, é como se fosse uma coxia para a vida. E aí, dentro dessa relação e das coisas que a gente vai pensando, tudo vai reverberando para dentro da gente e na vida lá fora, né? Se a gente tivesse que pensar a análise em algumas estruturas, eu acho que eu pensaria junto lá dentro da teoria um método de esclarecimento, que é uma confissão, é assumir as dores e delícias aí de estar na vida, e com o que a gente vai ir trabalhando e ampliando aos poucos. A psicoeducação, que eu acho que quase todas as abordagens vão acabar fazendo, né? Que são as escolhas, para onde vai, para onde vem esses sintomas e o que fazer diante disso. E aí a transformação de quais vão ser
as coisas que de fato vão acontecendo e se transformando dentro da nossa relação, da vivência para dentro, da vivência para fora. E sempre de um jeito muito único. Nunca não, mas podendo acontecer nessa ordem ou de um jeito misturado, né? Eu acho que a gente sempre trabalha com a coisa de que cada indivíduo é um indivíduo. Não interessa se tem todo um diagnóstico. Interessa, não é que não interessa. Interessa sim, mas isso é pequeno pra gente perto da singularidade que cada alma humana se apresenta. E como cada um pode ser, como cada um está disposto a ser, né? Acho que é um pouco disso, assim, de um jeito muito único e individual, pensar essa relação consciente e inconsciente. Aí daqui eu acho que eu teria que entrar em muitas coisas muito específicas que nem cabe mais nesse tempo que me deram, né? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô super disposta, não sei se ficou claro, espero que sim, né? Mas qualquer coisa eu tô super à disposição para conversar sobre psicologia analítica e termos e qualquer outra coisa. Muito obrigada pelo espaço, Ju, e é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabriela, sou psicóloga, atendo presencialmente em Novo Hamburgo e também de maneira online. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a abordagem da psicanálise, que é a teoria, a abordagem que embasa o meu trabalho clínico. Além disso, hoje eu faço mestrado em psicologia clínica, onde eu venho estudando um pouquinho sobre a saúde mental do estudante universitário. Mas esse é tema para um outro momento. Hoje, então, eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha experiência clínica e tentando, diferenciar aí a psicanálise das outras abordagens. Para quem já conhece um pouquinho de psicologia, talvez vai ficar um pouco mais fácil de entender, senão eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, tá? Fiquem tranquilos. A psicanálise, então, foi criada pelo Freud. Muitas pessoas pensam que o Freud foi o pai da psicologia, mas não, o Freud foi o pai da psicanálise. Em meados de 1900, ele cria essa teoria, onde ele traz a questão do inconsciente de maneira muito forte, então o quanto a vida adulta, acaba sendo guiada por experiências, por traumas que tivemos na nossa infância e que estão guardados, no nosso inconsciente. Então, não é sempre que a gente tem acesso a essas informações, digamos que fica lá guardadinho no espaço da nossa mente. Quando que a gente vai ter acesso a essas questões inconscientes? Vai ser justamente através de sonhos, através de xistes, e através da associação livre. A associação livre é a nossa principal técnica de trabalho na clínica psicanalítica. E o que significa isso? É quando nós, psicólogos, da abordagem psicanalítica, instruímos o nosso paciente a falar livremente o que lhe vier à cabeça, o que está emergindo ali naquele momento, o que está lhe causando sofrimento. A gente vai falar, sim, sobre a semana do paciente, sobre como ele passou, se ele deseja falar sobre algo do futuro, por exemplo, alguma coisa que ele está planejando. Mas um diferencial do atendimento psicológico pela psicanálise é que a gente sempre procura deixar o paciente o mais livre possível, evitando interrupções, evitando questionamentos. A gente também tem uma tendência a não aplicar, por exemplo, questionários, A nossa consulta, ela não é guiada, Então, a gente trabalha na perspectiva de que o paciente vai associar livremente e o psicólogo, o psicanalista, vai ficar na posição da atenção flutuante. Então, através da nossa escuta qualificada, a gente vai identificando pontos, que a gente precisa ajudar o paciente a explorar um pouco mais. Ou, muitas vezes, a gente vai colocar em prática a nossa intervenção através de interpretações, que a interpretação nada mais é do que falar aquilo que o paciente já falou de uma outra maneira, porque isso possivelmente, a ideia dessa interpretação é gerar um insight. O que é um insight? É quando o paciente se dá conta de algo, que não estava claro para ele até então, mas que agora, com esse insight que ele tem, é como se fosse aquele boom, entendi, me dei conta qual é a relação disso tudo. Então, a ideia da psicoterapia na abordagem da psicanálise é entender a causa dos sintomas, para que esses sintomas
sumam, para que eles cessem, né? E o que é a causa? Geralmente conflitos, né? Conflitos que talvez tenham a ver lá com questões da infância, que talvez tenham a ver com questões da adolescência, ou podem ser conflitos que estão ocorrendo agora, nesse momento, e que a gente vai resolvendo, né, auxiliando o paciente a resolver. Lembrando que sempre o caminho a ser percorrido, ele é do paciente. Nós estamos ali para auxiliá-lo e para promover esses insights, né, ajudar ele a enxergar, né, o mundo ou as coisas de outra forma. Na psicanálise existem várias escolas dentro dessa teoria, né? Existe a lacaniana, a freudiana, né? Enfim, outras tantas, né? Que seriam aí conteúdos, temas para um próximo vídeo. Mas, de maneira geral, então, a psicanálise, ela se destaca pela questão do inconsciente, que acaba guiando, né, muitas atitudes, muitas decisões que nós tomamos, né, nem sempre elas são tomadas de maneira consciente, muitas vezes, né, tem um lugar que nos guia lá da nossa mente, que tem registrado momentos da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas relações com os nossos pais, né, a questão da associação livre da atenção flutuante, a interpretação, o insight, né? Esses são alguns conceitos super interessantes e que, se você for ler na teoria, parecem difíceis, mas na prática isso vai acontecendo de uma maneira muito espontânea, né? Outra questão interessante, outro conceito interessante é o da transferência, que tem relação com essa relação terapêutica que se estabelece entre paciente e psicólogo. Então a gente sempre vai analisar a transferência para isso, para poder entender qual será o caminho orientado, né, para o desenrolar do tratamento. Lembrando então que falar sobre o que você está sentindo, falar sobre o passado, falar sobre o que está lhe angustiando, lhe trazendo sofrimento, acaba muitas vezes aliviando, né? E quando a gente fala sobre aquilo, quando a gente traz para consciência aqueles conflitos que estão inconscientes, a gente acaba tendo uma sensação de alívio. E muitas vezes os sintomas, o que são os sintomas? Dor de cabeça, dor no estômago, mal-estar, crises de ansiedade. Muitas vezes esses sintomas, eles são cessados, né, a partir da resolução desses conflitos que estavam lá inconscientes e que, quando a gente conversa sobre isso na terapia, né, na psicoterapia, a gente consegue resolvê-los. Né? Então, acho que de maneira muito breve é isso, assim, um resumão da psicanálise, né? Então, algumas coisas que são importantes de comentar é que no meu atendimento eu prezo muito pela questão, né, do acolhimento do paciente, porque nem sempre é fácil falar sobre tudo que é falado na terapia, né? Às vezes você vai abrir pro seu psicólogo que está lhe escutando coisas que você nunca conseguiu falar para uma amiga ou para um familiar. Então a gente sempre tem que respeitar muito o paciente, acolher, respeitar o tempo do paciente, né? O importante é o tempo do paciente, não o meu. Então muitas vezes eu já me dei conta de coisas que estão acontecendo na vida do paciente, mas eu preciso deixar ele, né, se dar conta disso no tempo dele, porque às vezes esse se dar conta acaba sendo muito difícil, né? Então é isso, assim, de maneira geral. Aproveitando o espaço também para convidar vocês para me seguirem no Instagram, né? Diariamente eu costumo trazer então conteúdos falando sobre psicologia, falando sobre psicanálise, sobre qualidade de vida. A minha ideia no Instagram então é desmistificar um pouquinho, né, a psicologia e desbancar aquelas frases que dizem, né, que psicologia é coisa para louco, que depressão é frescura, né? Então acho que a gente tem que falar sobre tudo isso para poder ajudar cada vez mais pessoas a viverem melhor, certo? Obrigada pela oportunidade e um beijão! Bom, eu queria agradecer mais uma vez as meninas por terem topado participar desses vídeos comigo. Em especial esse com a Rafa e a Gabi. Muito, muito obrigada, meninas, por terem topado participar disso. Fico muito grata mesmo. Acho que deu pra entender super bem a abordagem delas. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, se ficou algum questionamento, pode deixar aqui nos comentários que tenho certeza que elas vão super se dispor a resolver e responder todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo.